O universo do direito está em plena expansão e você precisa se atualizar das novas áreas que estão sendo abertas na sua carreira. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui com Débora Leão e Iraton Hans em mais um episódio do Ponto Legal, podcast do curso de Direito da Faculdade CDL, sob a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia, Juliana Vaz e Carla Michele Quaresma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais, @Faculdade CDL, @Direito, Faculdade CDL. Advocacia sem processo. Como advogados lucram na assessoria empresarial? Para falar conosco sobre esse assunto, a equipe do Ponto Legal trouxe uma especialista no assunto. Ela é advogada, com pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual Civil. É sócia fundadora da Nolasco Gonçalves Advocacia, com mais de 10 anos de experiência no mercado. A atuação é voltada à prevenção de riscos, organização jurídica e apoio à tomada de decisões, com foco na assessoria estratégica para empresas, empresários e pessoas físicas, sempre compromissados com a advocacia ética, estratégica e humanizada. O Ponto Legal tem a satisfação de receber nos estúdios da Faculdade CDL a doutora Sabrina Ribeiro Nolasco Gonçalves. Doutora Sabrina Nolasco, seja bem-vinda. Muito obrigado por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada, Silvana. Eu que agradeço aí a tão generosa apresentação e espero poder contribuir para o seu público aqui nesse momento. Eu tenho certeza que sim. Mas aí, assim, a gente começou com o tema como advogados lucram com assessoria empresarial. Dá para ser bem-sucedido no direito sem o processo, sem ir para o lado processual jurídico? Não só dá, como essa é a nova tendência do mercado, né? Eu atuo há 14 anos, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, e infelizmente, apesar de ter saído há muito tempo da faculdade, a gente vê que essa cultura de litígio, ela se replica muito, né, na faculdade de Direito. Mas, na verdade, um bom advogado é aquele que resolve o problema do cliente. É verdade. Seja de maneira judicial ou extrajudicial, né? E aí, há 14 anos atuando nesse mercado, cada dia a gente percebe mais o quê? Que até mesmo o cliente pessoa física, o cliente empresarial tem mais esse perfil, mas até mesmo o cliente pessoa física, ele quer ter o seu problema resolvido, seja de que modo for. Não necessariamente um processo, né? E nós, como advogados, os atuantes e os que estão para se formar, é de amplo conhecimento a demora do judiciário, a inacessibilidade, né? Então, muitas vezes um problema que poderia ser resolvido em dias entre as duas partes, com uma boa mediação, com uma boa intermediação de um advogado, você traz um terceiro alheio à situação que não vivenciou nada daquilo, que é o juiz, para resolver e muitas vezes, não raras vezes, a solução nenhum dos dois se agrada, né? Então, eu sempre prego essa prevenção de litígio e é o que, de fato, né, a gente vê tanto no nosso escritório trazer um bom resultado financeiro, como nos maiores escritórios a nível nacional também. Doutora, qual é a principal diferença na prática do advogado que atua com o processo para o advogado que vai para essa parte extrajudicial, para essa parte administrativa? Mediação, né, conciliação. Qual é a principal diferença? Para ficar bem claro de uma maneira didática, eu costumo dizer que o advogado que atua com o processo, ele apaga um incêndio. E o advogado que atua da maneira preventiva, ele evita o incêndio, né? Então, é muito melhor você evitar que o incêndio ocorra, né? Por exemplo, tira o celular da tomada para evitar que tudo pegue fogo, do que ter que chamar corpo de bombeiros, do que ter que pegar ali, né, as ferramentas necessárias para apagar esse incêndio. O custo é muito maior e o tempo é muito maior, né? Então, na prática, assim, a parte preventiva, ela traz tanto mais satisfação para o cliente como um resultado prático
e objetivo, né? Na minha opinião, e é o que a gente prega no nosso escritório, o bom advogado é aquele que evita o litígio antes que ele nasça. Ótimo, excelente. Na sua experiência com assessoria empresarial, o empresário ele costuma procurar o advogado. Eu acho que eu até já sei a resposta, mas vou perguntar. Antes do problema acontecer ou depois que o problema acontece? Infelizmente, o brasileiro, ele tem muito essa cultura reativa, né? Não é só o empresário em si, mas o povo brasileiro, ele busca solucionar mais quando o problema já acontece. Mas é uma realidade que, graças a Deus, vem mudando, né? Nós, no escritório, por exemplo, temos clientes na Noruega, em outros países, então a gente vê que tanto na Europa como nos Estados Unidos a cultura de prevenção ela é mais forte, né? Aqui no Brasil, a gente tem mais uma cultura reativa do empresário só procurar a assessoria quando já existe o problema, né? Mas e daí essa parte importante, até para os alunos que nos assistem, sempre enxergar essa parte da advocacia empresarial extrajudicial, porque a cultura vem mudando e eles procuram quando há o problema e não necessariamente quando há o processo. Então, ainda naquele meio do caminho, dá sim para evitar o processo judicial e resolver o litígio de maneira administrativa. Mesmo depois que o problema já aconteceu. Sim, É muito corriqueiro, se ter isso? demais, demais. E no meio empresarial, principalmente, porque o empresário, ele tem aquela cultura do empreendedorismo, né? Então, ele pensa muito no produto, na venda, em fazer dar certo. E algumas vezes a contabilidade e a parte jurídica são deixadas em segundo plano, né? E, Entendo. infelizmente, é uma coisa que mas toda empresa tem empregado, toda empresa tem consumidor, né? Para funcionar, tem que ter necessariamente essas duas mãos de obra, porque nós trabalhamos com compliance de consumidor e com compliance trabalhista, né? Muitas vezes tem pequenos e médios empresários que às vezes têm o seguinte discurso: ah, mas a minha empresa é familiar, eu tenho 2 ou 3 empregados, não tenho problema trabalhista, mas tem problema com o consumidor. Às vezes por falta de uma informação clara, às vezes por falta de um procedimento, né? E até de um treinamento, que é uma parte que nós atuamos muito forte, é com treinamento de equipe, porque muitas vezes o consumidor, ele cria-se um litígio por uma falta de informação clara, por uma coisa que é básico no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né? Então, daí você percebe, não estou nem chegando na parte tributária, que Uhum. toda empresa, com o CNPJ constituindo ou não, ainda que empresário MEI, né? Porque tem algumas situações de que, minha empresa é pequena, tem muito... 75% do PIB hoje, ele é movimentado pelas pequenas e médias empresas, né? Uma das maiores arrecadações, elas são do Simples Nacional. E aí tem muita empresa que acha que por ser pequeno, por não ser tão grande, não tem essa necessidade, né? E pelo contrário, aí é que tem. Porque se você tem um caso, como nós já tivemos, por exemplo, uma empresa pequena recebe uma reclamação trabalhista de R$200 mil, né? Por uma falta de orientação, por um gestor de RH que não estava bem treinado. Um processo desse é capaz de quebrar, né? Uma Uma empresa. empresa, a depender do nível do porte. É cultural a pessoa achar que o contador e o advogado, aquele cara vai lhe trazer só problema, não vai lhe trazer solução, não pode lhe trazer uma assessoria que venha lhe trazer até uma forma de trabalhar com mais, com um custo menor consequentemente, com um lucro maior? É cultural no brasileiro isso? É comum, principalmente tanto na parte da contabilidade e do direito que se entrelaçam, né? Porque o nosso sistema jurídico ele é muito complexo, né? Ele é de fato muito complexo. Se você comparar com o americano, por exemplo, com a Constituição americana, o nosso sistema jurídico é muito complexo. Então, ele é muito difícil de se entender até para os próprios advogados, né? Quando a gente vai aí para essa parte da imprevisibilidade do judiciário também, é mais previsível você tratar com a solução do litígio antes do que quando você vai para o judiciário, né? Então, por conta disso, por nós termos um sistema tributário complexo, por nós termos uma legislação jurídica complexa,
isso tende a se repassar tanto para o empresário como para a pessoa física, né? De que algo, como se o direito fosse algo inacessível. E é exatamente isso que nós buscamos mudar, né? Que nós buscamos um momento como esse de informação que é imprescindível e é muito importante. Por isso que eu volto para aquela frase que eu falei lá no começo. O seu cliente, para você que é estudante, que pretende trabalhar nessa área, ele vai querer ter o problema resolvido, né? Então, o seu papel é pensar como empresário, como advogado empresário e facilitar essa solução, né? Exatamente trazer essa outra visão para o empresário. A maioria das assessorias que nós temos hoje vieram por questões reativas, mas os que entraram no escritório nunca saíram, porque nós viramos o solucionador de problemas deles e gerador de lucro também, né? A gente precisa mostrar essa visão, porque a partir do momento que eu evito um litígio, é um dinheiro que não vai sair do caixa do empresário, porque queira ou não queira, por mais que ele busque não ter despesa, a parte tributária é uma despesa, se você tiver um processo trabalhista é uma despesa, se você tiver um processo judicial é uma despesa. A gente tanto evita essa despesa, como traz lucro. Já tive várias situações, por exemplo, de que um contrato que seria reincindido, a empresa teria que pagar uma multa de 70 mil, foi reduzido para 6, né? Então, isso é dinheiro no bolso do empresário. Então, o nosso papel como advogados, inclusive, né, os contadores, como quem entende desse universo que é tão complexo, é facilitar essa linguagem para o empresário e tirar essa visão, né, de que é inacessível. A senhora disse que a maioria dos empresários que vieram por uma situação reativa permaneceram. Então, eu acho que é correto dizer o seguinte, que se descobriu que eu preciso daquele profissional, não é só na hora que eu tenho que reagir, mas na hora que eu tenho que planejar. É Exato. preciso ter esse cuidado com o planejamento da empresa. É preciso, é fundamental hoje que o empresário tenha essa consciência da participação do advogado, do contador, do estrategista nesse planejamento da empresa para evitar prejuízos futuros e para otimizar o lucro. Eu diria que é essencial, é tão essencial o advogado, quanto o contador, como o gestor de RH, como o próprio empresário, né? Porque ainda tem essa situação do empresário, ele andar num caminho que muitas vezes é muito solitário. E ele precisa tomar decisões difíceis e essas decisões precisam ser embasadas nos menores prejuízos possíveis. Diria a você que é essencial para a sobrevivência do próprio negócio. Porque se você tem um negócio que como a gente chama popularmente, com a famosa conta de bodegueiro, né? Que você só contabiliza aquilo que entra e aquilo que sai, e não tem, de fato, controle de custos tributários, que não tem, de fato, controle de custos indiretos, porque, como eu estou te falando, nas situações que nós atuamos, por exemplo, com contratos de locação, negociando valores, então são economias e dinheiro que entra no caixa da empresa, às vezes durante um ano. Quem é contador, que atua na parte tributária, que faz essa parte de recuperação tributária, muitas vezes é dinheiro que já saiu do caixa da empresa que retorna, né? Então, se você não tem um negócio organizado a esse nível, eu ouso dizer que precisa minimamente de uma reformulação, porque ele está numa situação crítica de não sobreviver. Doutora, nós estamos no início de uma reforma tributária. Muda-se muito. A senhora diria que, ouvindo a senhora falar, eu tenho uma percepção de que, nesse momento, com toda essa reforma tributária que se vem, com toda essa alteração, essa mudança que se tem, se torna ainda mais importante você ter um acompanhamento de assessoria que seja bem, que lhe fundamente bem naquilo que você vai fazer com a sua carga tributária. Para os novos profissionais, para os profissionais que estão entrando no mercado, às vezes é um pouco assustador, é um pouco difícil, né? Se faz-se algumas perguntas, né? Internamente. E eu acho que uma das principais perguntas que o novato se faz é o seguinte: meu Deus, será que eu consigo?
Será que dá para acompanhar? Eh, Será que se eu for para esse ramo que é um pouco, como é que eu digo? Não é que seja uma novidade, né? Mas que ele não é aquilo que a gente escuta com mais naturalidade. O mais natural é vou para o processo, vou para isso. O estudante, o advogado que está iniciando vai se perguntar: será que se eu for, eu vou conseguir sobreviver? Dá para viver com a advocacia extrajudicial, com essa assessoria administrativa? Ele consegue sobreviver, ele consegue entrar no mercado, ele consegue alcançar os sonhos? Ele não só consegue sobreviver, como viver bem, né? Viver muito bem, com geração de lucros. Precisa-se o jovem advogado começar a ter a mentalidade de empreendedor e empresário, né? Porque nós nos formamos, e eu digo porque eu passei por esse caminho também, né? Até chegar aqui, nós nos formamos com uma mentalidade para sermos advogados autônomos e talvez ali um advogado empregado, né? Então, você ser um advogado empreendedor é uma categoria um pouco diferente. Você precisa pensar no seu cliente, você precisa pensar no sucesso do seu cliente, você precisa pensar no produto que você vende, porque todo mundo vende alguma coisa, né? Isso não é uma frase minha, isso é uma frase do Joel J, que eu costumo dizer que todo mundo é vendedor. Seja quem está trabalhando CLT, está trocando tempo pela remuneração, né? E o advogado, ele vende serviço. Então, o jovem advogado, o advogado recém-formado, ele tem que ter essa consciência de que ele vende um serviço para um consumidor, que ele precisa ter uma satisfação desse consumidor, né? E falando sobre essa questão da reforma tributária que você perguntou inicialmente, se eu consigo acompanhar, se eu não consigo, isso para quem é um jovem advogado é maravilhoso, é uma janela de oportunidade, é um oceano azul aí para todo mundo nadar junto, porque ele vai se igualar ao advogado que tem 14, que tem 15 anos de atuação, também vai ter que começar do zero, vai todo mundo começar do zero, né? Porque a reforma tributária mudou completamente o nosso sistema. Assim como na parte trabalhista, que é a que eu mais atuo, nós temos mudanças todos os dias, há menos de 15 dias. Agora, a partir de maio, vai começar a ser válida a NR1. Tem obrigações novas para o empresário ter que informar as campanhas de vacinação do Ministério da Saúde. Então, esse jovem advogado, ele precisa pensar como empresário, como empreendedor, óbvio. Então, estou diminuindo nem descartando aqui a parte técnica. Você saber a parte técnica, saber o direito é o mínimo, né? É o É básico, fundamental. é fundamental, é necessário, né? E a partir daí, você passar para esses outros pontos, estudar sobre vendas, estudar sobre crescimento de negócios, né? E respondendo a sua pergunta, eu iniciei, como eu estava falando para você aqui nos bastidores, eu iniciei sem padrinho, não tenho nenhum familiar político, nenhum familiar no judiciário. Comecei atendendo em coworks, em cafeterias. Hoje eu tenho um escritório estruturado, com colaboradores, com funcionários. Então, eu não só digo que é possível, como eu sou um exemplo disso. E eu vivo exclusivamente da advocacia. Não vendo curso, não vivo de vender curso para ensinar ninguém, algo que eu nunca fiz, né? Então, eu vivo exclusivamente da advocacia. E, para a honra e glória de Deus, vivo muito bem, viajo, pago as contas do meu filho. Então, assim, dá para viver, não dá só para sobreviver, como dá para viver muito bem. Que notícia maravilhosa. Eu acho que quem está nos escutando, nos ouvindo agora, vai entender e criar coragem, né? Criar coragem para enfrentar. É preciso ter coragem para enfrentar, é preciso ter coragem para ir para o mundo, ter disposição, ter conhecimento, ter preparo, mas ter coragem. Doutora, a senhora falou há pouco tempo sobre um caso de uma pequena empresa que de repente recebeu um processo trabalhista de 200 mil, se eu não estiver Isso. enganado. Foi o caso mais extremo que a senhora já tratou até hoje, ou teve algum outro caso prático que a senhora tenha evitado, ou tenha sanado, ou tenha diminuído o prejuízo dessa empresa em relação a um processo? Já tiveram muitos casos, e aqui dá outro podcast.
Eu fiz essa É. pergunta, eu fiz essa pergunta porque como a gente, na pergunta anterior, a gente perguntou, dá para viver, dá para sobreviver? Aí a pessoa dá, sim, mas dá como, né? Aí a Sim. gente põe um caso prático que é para poder a pessoa, mais ou menos, que se colocar na situação. Mas, por favor. Já tiveram muitas situações como essa que eu citei, né, que foi de fato um processo judicial que obriga a pessoa a necessariamente procurar um advogado, mas já tiveram muitas situações, né, de situações societárias que a gente teve que lidar mesmo, porque isso foi um processo trabalhista especificamente. Mas já tive situação de um cliente que construiu uma marca inteira, que é outra parte importante. E aí, os estudantes de direito já podem iniciar a atuação, que não é uma atuação exclusiva de advogado, que é o registro de marca, né? Eu tive um cliente que construiu a marca durante muitos anos e fez uma sociedade mal feita e era algo na casa de milhões. Aí até e desfazer corpo de funcionários, imóveis, prestação de contas. E, graças a Deus, tudo foi feito de maneira administrativa. Demorou um certo tempo a negociação, porque era uma negociação muito vultuosa, mas todo mundo saiu satisfeito, né? E o rendimento para o advogado que trabalha, imagino que tenha sido bom também. Muito bom. O trabalho foi muito grande, né? Como você falou, tem que ter Trabalho grande, mas coragem. fez jus ao. Tem que ter coragem, tem que ter o serviço prestado. Por isso que eu falo dessa questão inicial, né? Que você tem um cliente que você precisa satisfazer, que você precisa prestar um bom serviço. E aí eu acredito muito nisso, né? Porque na nossa profissão se fala muito de saturação de mercado, né? Principalmente, porque eu vou trabalhar num grande escritório para receber poucos salários, receber um salário baixo. Mas eu acredito que não tem um mercado saturado, o que existe é profissional mal posicionado. Eu vou concordar plenamente com a senhora, até porque você diz assim, o mercado da advocacia está saturado. Ora, nós estamos vendo o tempo todo novas áreas de atuação se apresentarem, né? O mundo virtual trouxe aí a herança virtual, né? Aquela herança que você agora hoje tem que tratar, que é do que você tem no Instagram, do que você tem na sua rede social, daquilo que você monetiza na sua rede social e daquilo que é pessoal também. É uma nova área que está se abrindo. Nós tivemos casos agora resolvidos recentemente pelo STJ, que foi preciso se criar conceitos novos, né? Do perito, daquele perito que vai avaliar, né, o bem que você tem no mundo virtual. É uma nova carreira que está surgindo, né? São outros aspectos que estão sendo criados. O inventariante digital, que era o nome que eu estava procurando aqui na minha cabeça, é uma nova área que está surgindo na advocacia também, né? Então, assim, eu acredito que, na verdade, a nossa profissão, ao invés da saturação, ela está se modernizando, ela está trocando de, de, de objetos, né? Ela está evoluindo. Cada vez que você... E aí, no mundo globalizado do jeito que a gente está, né? Cada pessoa precisa cada vez mais do profissional da advocacia. E você só precisa se encaixar naquela área. É mais ou menos isso mesmo? Com certeza, Silvana. Outra pergunta que eu já recebi uma vez também foi se eu tinha medo dessa revolução digital, né? Que hoje muitas pessoas, ao invés de consultarem um advogado, buscam consultar uma IA, né? As IAs, elas estão aí, elas vieram para ficar, elas não vão sair, né? Que o novo profissional do direito também tem essa consciência de todo esse mundo que se transforma, não é só o direito. O surgimento de novas profissões são em todas as áreas. Hoje existe faculdade de marketing digital. O profissional do marketing digital era uma profissão que não existia, que sequer existia regulação, absolutamente nada, né? E isso é outra situação que nós trabalhamos muito no escritório é com e-commerce. Hoje existem várias empresas que sequer têm estrutura física, que só têm
lojas nessas plataformas digitais, né, nessas grandes plataformas, e às vezes sobe um bloqueio indevido. A empresa fica sem vender ali 10, 15 dias até a plataforma desbloquear. Já tive clientes também que passaram 30 dias sem vender, o prejuízo foi estratosférico, né? Eu Porque imagino. não foi o prejuízo estratosférico, porque aí a gente, né, nesse caso, teve que judicializar, foi judicializada, a plataforma reativou e teve que pagar todos os prejuízos, né? Mas são situações, na verdade, o direito, ele vem, isso a gente aprende nas premissas da faculdade, ele vem regular o mundo que já existe, né? Ele está sempre atrasado. São situações em que já estão aí, que esses novos profissionais precisam enxergar como oportunidades e não como travas, né? E até respondendo a pergunta que me fizeram, eu tenho muito bom humor, eu até brinquei assim, eu disse, eu não tenho nenhum medo de ser trocado por um IA, porque nenhum IA sabe o que os nossos juízes pensam. Perfeito. É Isso, verdade. ela precisa de bases existentes e estruturadas para dar uma resposta, né? Porque ela busca nas leis existentes para dar essa resposta. Mas nenhum IA entende o que os nossos juízes pensam. E o que eu costumo dizer também, o nosso serviço, a maneira que nós prestamos serviço, é uma maneira muito personalizada. Eu só consigo gerir conflito de um cliente, de uma empresa, por isso a importância de essa assessoria ela ser contínua, entendendo a realidade daquele cliente, né? Entendendo a realidade de como a empresa dele funciona. E como ela evolui. E como ela evolui, e o que acontece em cada dia. Do mesmo modo que a nossa vida como pessoas é dinâmica, a vida da empresa também é dinâmica. Todo dia, eu trabalho há 14 anos com isso, e todo dia eu tenho situações novas. Tem Eu imagino. situações que são inacreditáveis. Deixa eu lhe fazer aqui uma... Nós falamos de um caso concreto, né? Nós conversamos um pouco sobre o quanto a advocacia vai se expandindo e o mundo vai trazendo, abrindo mais espaço com as novidades. Mas deixa eu lhe perguntar aqui para poder, eu acho que responder a pergunta de quem está nos ouvindo ali com curiosidade, saber como é que entra nesse mercado, como é que trabalha nesse mercado, como é que funciona a geração de receita na assessoria empresarial. Primeiro foi o que a gente falou no início, né? Que não existe mercado saturado, que existe advogado que não está posicionado. E como você bem colocou, o advogado, para exercer a advocacia privada, ele não pode ter medo. Ele não pode ter medo de colocar o rosto dele, popularmente, como se diz, de dar a cara a bater. Então, todo mundo que está ao redor dele precisa saber que ele é advogado, né? Então, o posicionamento, hoje a gente tem as redes sociais, produção de conteúdo, tem uns níveis mais complexos de captação, né? Mas o ponto mais básico para o profissional recém-formado, que eu diria, é posicionamento, postura e coragem. Todo mundo entender que você é um advogado, que como é que eu vou dizer que eu atuo nessa área se eu não tenho nenhum cliente, né? Pode ser que esteja se passando algum tipo de pergunta desse na cabeça. Inicialmente, a minha trajetória profissional, eu aprendi primeiro em grandes escritórios, para depois sair e montar o meu, né? A melhor coisa que tem é você empreender no CNPJ alheio, e você não corre risco, né? Hoje, eu tenho os bônus do negócio, mas também os ônus, né? E buscar aprender com os grandes, estar perto de quem sabe, estar num ecossistema que favoreça esse crescimento e principalmente posicionamento, e estudar. Por isso que eu digo que a parte técnica é o básico. A senhora citou há pouco que uma das oportunidades que o estudante pode aproveitar quando ainda está no banco da faculdade é trabalhar com marcas, né? Com registro de marcas. Mas só existe essa forma? Existe outra forma dele começar? Tem um outro caminho que ele possa seguir além desse? Tem algum outro conselho que a senhora possa dar em relação a isso? Como a gente estava conversando aqui no bastidor, né? Hoje o mundo extrajudicial ele é muito grande. É por isso que eu não consigo visualizar essa advocacia saturada, né? Hoje se você tiver um conhecimento básico do ramo que você queira atuar,
A pessoa só precisa ter coragem, ser persistente e entender daquele assunto que ela está trabalhando, né? A gente tem várias outras opções que poderiam, outras profissões que poderiam ser exercidas por advogados e não são, né? Por exemplo, os despachantes de Detran, nessas questões de legislação, liberação de veículo, atuação em leilões extrajudiciais. A pessoa precisa, por isso que eu digo, ter o conhecimento técnico. A atuação em órgãos de defesa do consumidor também, por exemplo. Eu comecei, antes mesmo de ter o OAB, por isso que eu digo para você, dava para escrever um livro. Antes mesmo de ter o OAB, a minha mãe teve uma questão pessoal de que o imóvel que ela morava, ela tinha acreditado em uma advogada que na época dizia que fazia essas revisionais milagrosas, que podia parar de pagar. No resumo da ópera só chegou a notificação de desocupação, né? Eu fui, não tinha OAB, não era formada, fui lá na ENGEA, na Empresa de Gestora de Ativos da Caixa Econômica, isso há uns 15 anos atrás, para poder negociar o débito dela, retirar as alienações. Depois fui na agência para poder fazer esse procedimento de retirar a hipoteca, tudo, e passar o imóvel para o nome dela. Tudo isso eu fiz sem uma OAB na mão. E isso é um serviço que facilmente seria cobrado e que é cobrado por despachantes de cartório, né? Por exemplo. E que um estudante de direito pode fazer? Pode fazer. Só precisa ter coragem e conhecimento técnico. Eu nunca aceitei um não como resposta. E disposição. Eu levei alguns chás de cadeira para fazer esse procedimento, é verdade. Levei alguns chás de cadeira, mas quando vinha, não, isso daqui não é assim, eu ia, batia, pesquisava, não, é assim, é assim, é assim. E estava na faculdade ainda, né, quando eu fiz tudo isso. E isso tem milhares e milhares de pessoas que passam por situações como essa e situações semelhantes todos os dias. Doutora, a gente falou aqui sobre o estudante, já ficou bem claro que dá para começar a se inteirar do que acontece como estudante, que você deve se aproximar dos grandes advogados. São pessoas que te instruem, passam uma instrução bem balizada. E até sobre isso, Silvano, só complementando a sua pergunta, esse estudante, ele pode ter clientes em potenciais na rede de relacionamento dele e ele pode fazer parceria com um advogado. Olha, eu não tenho OAB, eu tenho um cliente tal, você pode atender, a gente pode atender junto, para ir aprendendo e já ir iniciando E essa participando atuação, né? daquilo, dentro do que lhe cabe fazer, e participando para ir aprendendo. Não é isso? É verdade. É uma dica excepcional. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta agora sobre o advogado formado. O caba formou, já está no mercado. Como disse um amigo meu, advogado com OAB e tudo. Completo. O que é que separa esse profissional do que é comum, o advogado comum, do advogado estratégico no mercado? A primeira separação desses dois profissionais é o que eu venho falando no decorrer de todo o podcast, é posicionamento. Posicionamento. Né? Hoje, o nosso posicionamento do escritório, a gente tem um foco muito claro de um cliente muito claro. E eu tenho outros colegas, parceiros, que, por exemplo, só atuam em previdenciário, ou só atuam para trabalhista reclamante. Hoje, essa questão do posicionamento, ela é tão forte que você tem o subnicho do nicho, né? Porque você tem aqui no topo da pirâmide o advogado, aí eu tenho aqui o advogado trabalhista. De advogado trabalhista eu ainda posso ser de reclamante ou de reclamada. De reclamada eu ainda posso ser só judicial ou extrajudicial, por exemplo, como eu já fiz muito tempo. Por muito tempo eu atuei só no Ministério do Trabalho, com autuações fiscais, né? Com fiscalização trabalhista. É um caminho natural, né, que os advogados tomam. Mas isso é o que eu estou te dizendo assim, né? Advogado trabalhista, você tem aqui um topo de uma pirâmide. E o tanto que isso se estratifica.
né? A O tanto de questão. nichos, pequenos nichos que vão surgindo. Então, assim, você ser conhecido e reconhecido como especialista e ser de fato um especialista é muito importante. Hoje também a gente atua muito forte com a empresa, mas no início da carreira, lá no início, nos primeiros anos, eu atuava com um posicionamento claro de advogado do passageiro. Eu advogava especificamente para passageiros que tinham problemas contra a companhia aérea. Então, se você pegar o nicho do direito do consumidor, o direito do consumidor é um mundo, né? Eu tenho um problema com plano de saúde, tenho um problema com construtora, tenho problema com companhia aérea, com concessionária de energia, de água. Direito do consumidor é um mundo gigantesco. E eu atuei muitos anos focada só para direito do passageiro. E esse nicho tanto serve para o consumidor quanto para o empresário. Ele funciona dos dois lados. Alguns clientes que hoje são clientes de assessoria de empresa do escritório entraram como CPF, por algum problema no CPF, né? Que é uma frase que eu utilizo muito também, porque alguns colegas que não atuam no meio empresarial queriam entrar, me perguntaram, né? Mas assim, como é que eu acesso a empresa? Porque na cabeça de alguns é muito inacessível. Você vai conseguir acessar uma empresa desde que você nunca esqueça de que por trás de todo CNPJ sempre vai existir um CPF, sempre existe uma pessoa. E é por isso que a nossa advocacia ela é personalizada, tanto para a empresa como para as pessoas que fazem a gestão dessa empresa. Então é fundamental que você entenda que por trás de uma empresa tenha pessoas e que pessoas, relação com pessoas, tratamento com pessoas e o desenvolvimento profissional que você faz com ela é naturalmente um cartão de visita e passa para essas pessoas a solidez de saber que podem contar de verdade com você. É isso. E do que a gente falou, né, sobre a parte técnica ela ser essencial, porque se você não tiver a parte técnica, você pode até conseguir vender, mas você não vai prestar um bom serviço. E você não vai ter segurança, né? E isso é o essencial, né? Eu já tive campanhas de tráfego pago, hoje eu não tenho mais, porque graças a Deus a nossa imagem chega antes da gente, mas por isso, porque temos um histórico de 14 anos de serviço prestado e bem prestado, né? Aí eu acho que é uma parte que é muito importante dos novos profissionais e jovens profissionais se preocuparem. Porque hoje, diferente da época que eu me formei, hoje já se fala muito na advocacia sobre essa advocacia empresarial, sobre marketing, sobre venda, mas o essencial, assim, o feijão com arroz, o básico bem feito, sempre funciona. Né? O essencial, o mínimo, é você prestar um bom serviço para o seu cliente. Passar segurança. Dizer para o cliente o seguinte: eu sei resolver. E eu vou resolver. E eu vou resolver. É. Que maravilha. Doutora Sabrina, eu tenho o privilégio de conviver com a sua genitora e conhecer um pouquinho da história dela, de luta, de batalha, de vitória. Presenciei recentemente o orgulho que ela tem de ter uma filha que conseguiu alcançar os sonhos que alcançou, e a gente vê no brilho nos olhos da dona Ticiane a alegria de se sentir realizada. E eu vejo aqui agora, entrevistando a senhora, o quanto ela pode dizer com segurança que fez um excelente trabalho. Eu queria lhe agradecer por ter vindo aqui, por ter disponibilizado o seu tempo. Sei que a correria do seu dia é muito grande e eu me senti assim, muito privilegiado de ter conseguido esse tempo. E queria lhe fazer um convite para voltar aqui de novo em outra oportunidade, porque eu acho que a senhora tem muito a ensinar para a gente, a acrescentar para a gente. E é importante que a gente tenha profissionais com o valor que a senhora tem, com o conhecimento que a senhora tem, e abrindo mercados como a senhora abre, para passar
aqueles que estão tentando entrar no mercado, que estão estudando, que estão se dedicando a essa profissão, a se formarem nessa profissão, como eu, a ter um horizonte, um farol para seguir. Muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, Silvana, eu que agradeço o convite, né? Deixo o recado para quem estiver nos assistindo que não desista. Eu estou disponível para conversar com quem quiser, né? Todo mundo tem uma bela história, como você muito bem falou aí da minha mãe. Ela foi o meu melhor laboratório. Foi como eu comecei a atuar, a resolver todas as questões que a minha mãe tinha, porque tinha questões com banco, renegociação de dívida, né? E foi através de situações que aconteceram na vida dela, como essa do apartamento, que eu via que era uma coisa que foi falta de informação clara para ela, que me fizeram chegar até aqui, né? Foi uma das razões. Então, quem estiver nos assistindo, tenha coragem, trabalhe com verdade, com honestidade, porque o trabalho devolve, né? E um dia a bênção chega, os dias de glória chegam. Graças a Deus. Muito obrigado, doutora. Nós estivemos aqui, tivemos um episódio excepcional no Ponto Legal e esperamos vocês novamente na próxima terça. Até lá.